Oi, meus queridos, olha eu aqui de volta, agora com ciências. O que nós demos nesse bimestre em ciência? Nós falamos sobre os biomas, que são seis biomas brasileiros, que foi o quê? Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e os Pampas. E aí nós fizemos, os trabalhos no caderno e no livro também, que tinha passado semana passada. Só que nós vamos corrigir esses trabalhos daqui para trás na sala, porque eu vou fazer debate, eu quero ver a resposta pessoal de cada um, e aí nós vamos entrar nas atividades. Nas atividades nós podemos corrigir. Então, vamos lá, acompanhando a correção com a tia. Preencha o diagrama abaixo com as palavras que completam o texto. Então, os Pampas são observados apenas em parte da região sul, é o número 1, do Brasil. Esse bioma caracteriza-se por apresentar terrenos planos, como a tia já explicou, Os Pampas são terrenos planos ou suavemente ondulados e cobertos principalmente por gramíneas, aquelas graminhas, 3. Nos terrenos dos Pampas se desenvolvem tanta atividade agrícola como o cultivo do arroz. É o grande produtor de arroz, é os Pampas. Então, 4, arroz. Quanto à pecuária, 5, considerada a principal atividade econômica desse bioma Pampa, é a pecuária. Os Pampas são o bioma que apresenta a maior quantidade de espécies endêmicas. O que é endêmicas? Ou seja, que são encontradas apenas nesse ambiente. Então, nós só encontramos as espécies endêmicas no Pampas. Virando, nós temos o número 2, que ele fala do cordel. Cordel lembra Nordeste, Nordeste lembra um outro bioma aí. Vamos ler? O cordel, o folheto, é uma narrativa popular escrita em versos rimados típica da região Nordeste, que aborda fatos do cotidiano, episódios históricos e regionais, lendas e temas religiosos. Veja a seguir o trecho de um cordel sobre o Pantanal, o Grande Pantanal. Mas também se cria aqui rebanho de grande porte, porque tem ricas pastagens próprias para o gado de corte. E para o peão boiadeiro, o cavalo pantaneiro ainda é o transporte. Também serve de suporte na lida do dia a dia. As chalanas que dos rios fazem a longa travessia, trazendo mercadoria. Então, chalana, gado de corte, peão boiadeiro é uma característica do bioma Pantanal. Então, sublinhe no texto uma das atividades econômicas do Pantanal, gado de corte, é a pecuária. Eles são grandes pecuaristas. O cordel apresenta um meio de transporte que depende dos rios. Qual é o meio de transporte? Qual é esse? A chalana. Tem até uma música com ele, com essa palavra chalana, que corre os rios, que desce os rios do Pantanal. Em que outro bioma brasileiro os rios também são muito utilizados para o transporte de pessoas e mercadoria? Floresta Amazônica. Floresta Amazônica também, os rios são usados para o quê? Serve de transporte para pessoas e mercadorias. Uma das maiores ameaças ao Pampas é a substituição de vegetação nativa da região por plantações de eucalipto e de pinos, formando verdadeiras florestas artificiais. Florestas artificiais, olha só que tristeza. Pesquise a principal utilização do eucalipto e pinos cultivados nos Pampas. Como esse cultivo pode interferir na biodiversidade desse bioma. Então, essa pesquisa você fará no seu caderno, Eu quero que você encontre informações sobre a devastação do Pampas, motivada principalmente pelas atividades econômicas que tem nesse bioma, São muitas atividades, como a madeira de pinos e eucalipto, que é usada principalmente para a produção de papel,
né? A formação dessa floresta artificial, gente, influencia negativamente para a biodiversidade, porque ela substitui diversas espécies nativas por apenas 2 exóticas, além de interferir no habitat de várias espécies animais. Virando a página, nós vamos para a página 202, né? Leia o trecho da reportagem a seguir e responda as questões. Área urbana do Pantanal, de MS vive invasão de animais silvestres. Segundo o Corpo de Bombeiro, captura de animais aumentou 60%. Motivo seriam os milhares de focos de incêndio da região. Outro motivo que atrai os animais são os lixos acumulados. Sempre que a gente vai em algum local fazer a captura, reparamos que tem lixo por perto. Além de correr do fogo, os animais vão atrás de comida, disse o cabo André Marte, né? Isso aí foi escrito por Diego Queiroz, né? Área urbana do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Qual é o assunto abordado nesse trecho da reportagem? Qual é o assunto que você lê aqui e você vê que é abordado na reportagem? Lógico, é a invasão de áreas urbana por animais silvestres, né? Essa invasão, ela é motivada pela busca de abrigo e de alimento, né? Então, esta é a resposta certa. Sublinhe no texto possíveis motivos da invasão da área urbana por animais silvestres. Então, vamos sublinhar no texto os motivos. Milhares de focos de incêndio na região, né? É muito triste isso. As queimadas, né? Debatam sobre algumas atitudes que podemos ajudar a reduzir a invasão de animais silvestres nas áreas urbanas. O que será que vocês colocaram isso? Vocês colocaram nessa questão, né? O que vocês debateram, né? Por exemplo, a atividades humanas, a queimada, o desmatamento, a devastação do ambiente, né? Feito pelas queimadas, incêndio, acúmulo de lixo nas cidades, né? Isso tudo vai reduzir a devastação dos biomas, né? Neste caso do Pantanal, nós temos que prestar bem atenção do destino que corre os resíduos, para onde vão pelos rios, né? É muito importante isso, e nós devemos reduzir esses invasores, tá? E aí, quando nós voltarmos, nós vamos fazer esse debate também, tá? Reduzir a devastação do bioma do Pantanal, tá? E aí, o que nós temos em Vivendo Valores? A troca de ideias é uma fonte de conhecimento. É importante respeitar as opiniões do colega. Todo mundo vai colocar a resposta igual aqui? Não. Tem gente que vai falar dos incêndios, uns vão falar da devastação, outros vão falar sobre os resíduos que fica, que aí os animais não correm, não têm o que comer, né? Isso tudo, a retirada dos animais do seu habitat, isso tudo leva o quê? Um desequilíbrio ecológico. E isso é muito triste, esse desequilíbrio ecológico. E aí, o que estudei, neste capítulo você estudou algumas características dos biomas brasileiros. Floresta amazônica, que nós já falamos, né? Que tem temperaturas que variam durante o ano, os rios são as principais vias de transporte desse bioma, né? Na Caatinga é um clima muito seco, né? A sua vegetação é baixa, isso tudo nós falamos. No Cerrado, nós falamos sobre favorece a agricultura, o clima, né? E pode ocorrer queimadas naturais durante a estação da seca. Na Mata Atlântica, né? Foi onde as primeiras cidades brasileiras surgiram, foi na Mata Atlântica, que é aonde está localizado o Rio de Janeiro. O bioma do nosso estado que a gente mora é Mata Atlântica. Nos Pampas, né, nós temos formada por terrenos planos e irregulares. No Pantanal, né, existe cheias dos rios, né? As casas são muito de palafita por causa da cheia dos rios, né? São influenciadas por biomas vizinhos. Então, isso tudo nós estudamos sobre o bioma. O que nós vamos fazer? A tia colocou um trabalho no site, junto com esta aula, e esse trabalho vai valer 2 pontos.
Então vocês vão fazer e vão me entregar quando voltar. Esse trabalho sobre o bioma, encerrando o bioma, vai valer 2 pontos. Antes de vocês fazerem esse trabalho, além de ler tudo que nós já demos no livro e caderno, a tia colocou um vídeo também muito interessante que eu quero que vocês vejam esse vídeo. Os biomas brasileiros. Tenho certeza que a partir do vídeo, com as aulas que nós tivemos, com a aula que nós estamos tendo, com o estudo que a gente está fazendo, vocês vão conseguir fazer um excelente trabalho, tá? Beijinhos, até a próxima. Saudades!